Targaryen, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! E os defensores do universo. Chegou a hora, minha gente, domingo, último dia de Insider Iron Studios, segunda edição, e esse é o momento, meus queridos amigos, que eu mais esperava. Estou muito feliz, foram anos, estou aqui com o Nilo, CEO da Mattel do Brasil. Tudo bem, Nilo? Grande, Bassoli. Tudo beleza, jóia, tudo bem, beleza. Prazer estar aqui. Obrigado. Prazer é nosso, cara, prazer é nosso, porque junto com o Nilo veio a tão esperada licença de He-Man, os Mestres do Universo, cara. Obrigado, pô. Como que foi? Imagina, obrigado você. É um namoro, né? Já há mais de 2 anos que a gente tá se falando. E é uma franquia muito querida pelos fãs no mundo todo, aqui no Brasil em particular. Foi uma febre nos anos 80, que a gente fala da He-Mania, né? E eu estou muito feliz de estar na Mattel, na volta da franquia, quase 40 anos depois da primeira animação da Filmation, lá de 82. E agora essa parceria com vocês, super, super contente também. Cara, assim, a gente não tem nem palavras, né? A gente fez o evento na sexta-feira, divulgamos a licença, foi o final, né, do evento inteiro, a gente guardou pro finalzinho, quando ninguém mais esperava que pudesse aparecer mais nada de novo. Era lá, He-Man foi a última, foi o destaque e tudo mais. Os colecionadores pediam muito, não sei se você tem essa ideia, assim, não só aqui no Brasil, mas a galera da Europa, dos Estados Unidos, pediam sempre muito, pô, por que a Iron não faz o Mestres do Universo, por que a Iron não faz He-Man e tal. E a gente tentava, mas era muito difícil, né, porque eu não sei como que era lá dentro da Mattel, era uma licença que estava trancada, não era para trabalhar, era para segurar. Como que estava o ambiente de He-Man lá nesses últimos 2 anos aí, por exemplo? Tem todo um processo da parte de licenciamento que requer uma série de aprovações e depende, algumas são feitas a nível local, país, outras regional, Latinoamérica e outras em nível global. E falando da marca especificamente, a marca ficou, de certa maneira, adormecida. Teve um período que a gente licenciou para a Super Seven, eles produziram peças, e a Mattel resolveu retomar. Então, retomou e a gente voltou o ano passado, no último trimestre, com o lançamento da linha Origins, né, que remete à linha original de brinquedos. Isso, um sucesso. Remete à linha original dos anos 80. E os fãs que eu tenho contato aqui no Brasil, não tenho contato tão fora quanto você, mas aqui já perguntava, seria muito legal fazer as estátuas, e aí? E a gente meio que desconversava, né? Olha, existe o interesse, mas é complicado, tem a questão das licenças e tudo mais. Então, conseguimos destravar, né? A gente começou a conversar, assim, a gente já namorava há muito tempo, né? A gente começou... Que a gente viu que ia ter a possibilidade realmente foi no fim do ano passado, né? Mas no meio do ano passado, mais ou menos, que a Mattel sinalizou, olha, acho que dá, vamos fazer o projeto, vamos botar para rodar aí. E aí teve alguns meses aí para resolução de contrato e tudo mais, né? A galera, às vezes o pessoal pergunta, pô, como que funciona, né? Pô, tem que passar por aprovação de um monte de gente, não só sua. Você, aqui no Brasil, pra mim tá tudo certo, vamos fazer e tal. Mas a Iron, obviamente hoje a gente tem atuação global, a gente não queria só trabalhar com He-Man no Brasil, a gente queria que todos os colecionadores do mundo inteiro tivessem a oportunidade de ter as peças da Iron. Exato. Então, qual que é a dificuldade de conseguir um contrato global como esse? É difícil porque a marca é trabalhada na Mattel de uma maneira global, né? Então, as parcerias, mesmo as locais, requerem aprovação global. E como vocês têm essa escala global, apesar do projeto ter nascido aqui no Brasil, a gente falou, bom, como que a gente ganha escala e de uma vez lança no mundo todo, né? Então teve que passar por uma série de aprovações, tanto regionais quanto globais, para conseguir colocar. Mas, de certa maneira, nessa linha de licenciamento, o meu poder de influência é muito baixo, porque quem é dono da marca é o VP de marketing da marca e o VP de licenciamento global. E
eu posso ajudar a fazer alguma ponte, mas chega a determinado momento que eu fico também na torcida para tomara que dê certo, que a gente feche, que assine e tudo mais, né? E quando a gente viu que deu tudo certo. O que facilita muito é a qualidade do trabalho que vocês fazem e o nome que vocês construíram no mercado ao longo desses anos. Participam das Toy Fairs como a gente já participa, então a gente já se conhece, né? E o gabarito do trabalho que vocês fazem com outras licenças já chega, né, como resultado, então facilita a aprovação. Não, e não só aprovação, né? Porque essa foi uma aprovação, mas depois dessa tem muitas outras aprovações, peça a peça aí que a gente tem que fazer. Onde que vai ser feito isso? Aqui passa uma etapa no Brasil, aí depois vai lá para fora ou já vai direto lá para fora? Quem que está cuidando disso com a gente? O primeiro passo fica no nosso escritório que fica no Reino Unido, que recebe os desenhos e começa a trocar informações e apresentar os conceitos para os heads de marca globais, que ficam nos Estados Unidos, em Los Angeles, em El Segundo. Então, é essa troca que acontece depois que começa conversas com outros stakeholders de Latam e tudo mais. Mas principalmente fica entre Reino Unido, Estados Unidos e o Brasil fazendo a ponte. E aí... E Mestres do Universo, você já tem a experiência, lógico, com a venda do Origins e tudo mais. O grande mercado é os Estados Unidos? Global? Olha, se a gente falar em nível proporção, país, a gente pode falar que o Brasil é um dos maiores mercados de He-Man Mestres do Universo. Tanto que, como você comentou, a linha Origins, que é um sucesso, ela foi lançada em outubro do ano passado e a gente trouxe uma quantidade limitada o ano passado. E agora que está mal completando um ano, já faz de He-Man Mestres do Universo a segunda linha de action figure mais vendida do Brasil, em apenas um ano. Se falar em número absoluto, claro, o mercado americano é o número 1, porque o mercado de brinquedos nos Estados Unidos é muito maior, né? Mas o sucesso na América Latina é imenso, né? Na Europa também. Então a gente vê, por exemplo, essa semana lançamos a segunda parte da primeira temporada de Revelations. A primeira parte da temporada de Revelations, ela ficou nos top 10 de vários países do mundo durante algumas semanas, né? E a gente espera agora o mesmo nível de sucesso com essa segunda parte. Então, assim, existe um carinho muito grande pela marca, né? Os fãs consumindo o conteúdo, consumindo os produtos, e eles esperavam, né, as estátuas, os produtos da Iron. Agora, cara, você está ouvindo aí, você que é fã de He-Man, chegou o nosso momento, porque a gente tá há anos falando de He-Man, cara, eu coleciono os Classics da Mattel, que são fantásticos e tudo mais. Então, assim, mas realmente é uma marca que ficou adormecida e de repente parece que nesse 2020 e 2021, até por causa das duas animações, né, que estão saindo na Netflix, veio o hype voltou, assim, as pessoas falam de He-Man, a gente ouve falar, vê na TV, vê nas lojas e tal, então esse é um trabalho assim que vocês, como Mattel, esperavam, lógico, vocês tinham, né, a ideia do sucesso que fez lá antigamente, mas pô, vamos trazer de volta isso. Vocês esperavam todo esse sucesso, assim, de ver que He-Man é realmente gigante? Eu posso dizer honestamente que a gente esperava que ia ser um êxito, mas ainda assim superou as expectativas. Porque se a gente olhar a He-Mania que foi aí na década de 80, tinha gravação do Balão Mágico, show no Maracanã, lotado, vários produtos licenciados de categorias totalmente diferentes. Eu tive lancheira do He-Man, a espada de plástico. Eu fiz aniversário do He-Man, tinha a máscara do He-Man. Então, tinha de tudo, né? Então foi um período, inclusive naquele seriado da Netflix dos brinquedos que marcam excelente por sinal. Que conta que é a história do He-Man, fala que, se eu não estou enganado, em 1984 a venda de He-Man ultrapassou de Barbie no Brasil. Então, assim, é um absurdo o sucesso que foi. E a gente sabia que tinha esse desejo dos fãs de voltarem, então começamos a esquentar os motores com a linha Origins, depois, junto com a animação Revelation, vem a linha agora Masterverse, que já estamos vendendo, também está um sucesso, e lançamos a segunda animação da Netflix, que é He-Man e os Defensores do Universo, que
em CGI, né, e é mais voltada para o público infantil. Então tem uma terceira linha de bonecos. Então, se você pensar 35, 40 anos depois, hoje você encontra no mínimo 3 linhas de action figures diferentes do He-Man, Origins, Masterverse e a linha CGI. Fora algumas outras linhas que a gente trabalha, como Eternia Minis e tudo mais. E o licenciamento, né? Tem board game. Fizemos board games globalmente, fizemos localmente aqui no Brasil camisetas com empresas de varejo, de moda, e estão saindo novos produtos. Voltamos ao álbum de figurinhas, teve o álbum de figurinhas nos anos 80, fizemos novamente. Então existe uma demanda reprimida muito grande. A gente tem a Mattel, dona da marca Uno também, então a gente fez o Uno do He-Man, né? Então dá para fazer várias brincadeiras. Somos donos de Hot Wheels, então também faz o Hot Wheels He-Man. Existe uma demanda reprimida muito grande e eu vejo que os colecionadores têm aqueles que são completistas da linha Revelations, completistas da linha Origins, tem aquele que quer tudo que for de He-Man e a gente quer oferecer o portfólio mais amplo possível. Agora, com o nível de acabamento e o nível de detalhe que a marca merece, só fazendo mais tato, né? Então, fazia todo sentido fazer a parceria com vocês. E a gente tá muito empolgado, a gente tá tão empolgado que é difícil escolher, cara, os personagens. Quem que a gente vai começar? Obviamente, vocês já viram na Masterclass ontem o esqueleto, a Masterclass de pintura também, o Príncipe Adam e tal. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, na segunda parte aqui de exibição de produtos, a segunda e última do dia, a última do Inside, que hoje é o nosso último dia. A gente vai mostrar finalmente aí a peça com todos os detalhes para vocês aí. Eu não vou dizer qual que é ainda, mas a gente vai mostrar ela direitinho. Mas assim, foi óbvio, tem que começar com o He-Man, tem que começar com o esqueleto e tal, mas são muitos personagens, eu gosto de todos eles. Você já deve ter visto a maioria dos conceitos. Qual que foi o seu... Você falou, esse aqui tá fantástico, é o melhor conceito, enfim. Realmente está incrível, eu gosto muito de vários personagens e o universo é muito grande. Confesso que eu não acompanhei tanto os comics e tem alguns personagens que foram mais explorados no comics, mais desenvolvidos ali, que eu não conhecia, eu fui conhecer agora. Mas de tudo que eu vi dos conceitos, para mim o matador é o esqueleto com o trono. Esqueleto que tava na Masterclass do Senna também, ele fez. Muito, muito lindo. Bom, também quando fala de He-Man, Gato Guerreiro juntos, ou Gorpo, que eu gosto bastante, sou suspeito a falar, né? São poucos os personagens que eu não queria ter. Não sei como eu vou fazer para ter todos. Mas... a gente teve que pensar na primeira wave aí. A gente fez tanto... Acho que é a nossa maior wave da história, mas... Pode ficar tranquilo que a gente vai ter muito, cara. A gente tá desenvolvendo Stratos, dá pra falar, Evolinha, Maligna. Que eu não queria dar muitos spoilers aí, mas a gente tá. A linha é extensa, a gente tem o Homem-Fera. Meu favorito Aquático, é Mandíbula. Nossa, o Mandíbula é incrível também, né? É incrível. E tinha. Enfim, e a Tila. Mentor, que eu acho o Mentor, ele tem um visual fantástico, tudo mais, você citou o Gorpo aí também, então, fãs de Mestres do Universo e fãs de He-Man, pode ficar tranquilo que a gente aqui é muito apaixonado também, a gente vai fazer um trabalho de fã, literalmente, a gente sempre fala aqui que é de fã para fã, mas realmente e esse não tem como a gente não tratar com carinho, lembrando a galera que tem a questão, a Mattel, as figuras da Filmation, o visual Filmation e o visual Mattel, eles eram diferentes, né? Até porque a Mattel tinha que reaproveitar alguns moldes, também desenvolveu as figuras até antes da animação, né? Correto. Enfim, só que o que a gente está trazendo para a mesa aqui é o visual da animação, mas do jeito que a gente faz, que a gente fez com Thundercats, que a gente fez com Caverna do Dragão, por exemplo, que a gente dá uma modernizada, digamos assim, né? Ele não é o traço exato do desenho, mas ele é inspirado no desenho com um toque mais moderno de escultura hoje, do que a gente consegue chegar hoje. Acaba ficando atemporal, né? Um clássico. Exato. Você bate o olho, você sabe qual que é o personagem. E como que foi essa questão aí dentro da Mattel? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Basicamente, sim, existe uma liberdade criativa, né? E como eu falei, assim, a própria seleção de vocês para trabalhar com a gente é pelo portfólio que vocês já trabalharam com outras companhias, a gente sabe a qualidade.
E aí vai uma questão de senso estético das pessoas que estão aprovando e guidelines da marca. Isso. Né? Então, pode ser que eles passassem por um guideline, gostei, mas eu quero que puxe mais para animação clássica. Eu gostei e quero que puxe mais para Revelation. E, no final das contas, a versão que eu vejo é uma versão que é atemporal. Eu acho que é a melhor palavra que eu posso dizer. É assim, você vai bater o olho, é o mentor ali da animação lá que você lembrava quando você era moleque, que você era criança. A gente tem, como o Nilo citou aqui, Gato Guerreiro, em pose de ação. Então, a gente tem as cores estão ali, né? De repente, uma cor ou outra, acho que vai estar lá no guide, os caras, não vamos mais para essa cor, mais para essa. Isso acontece muito na etapa de pintura também, porque a aprovação ela se dá em várias etapas, certo, Nilo? Correto. A gente aprova, a gente quer fazer esse personagem, aí vocês têm que dar ok. Aí a gente manda o modelo. Okay. Vai e volta, né? Várias vezes, né? Aí depois as cores. A embalagem também. Então, assim, tudo que a gente faz, não só da Mattel agora, obviamente, mas de todas as licenças que a Iron trabalha, basicamente é sempre assim, tem esse vai e volta, cada etapa tem o seu período de aprovação, né? Tem um prazo de aprovação. E a Mattel, inclusive, é uma das mais ágeis aí que a gente tem trabalhado de dar o ok, de falar que tá certo, não sei o que e tal. E a gente também, agora, a gente está saindo, 2021 está acabando, né? Vamos entrar em 2022, onde vai vir, né? Onde a gente vai começar já a ter os lançamentos e mostrar mais coisas. Teremos Nova York Toy Fair, já dando spoiler aqui, Nova York Toy Fair, teremos muitas novidades de He-Man lá, né? E pro ano que vem, a gente não pode dizer ainda muito, né? Mas a gente vai trabalhar junto aí para fazer uma divulgação... Uma experiência bacana. Né? Uma experiência bacana pra galera, que assim, a gente ficou 2 anos aí contido sem poder fazer, por conta da pandemia e tudo mais. A gente espera que ano que vem, finalmente, a gente comece a sair, né? A gente já tá... Boa parte aqui do país tá vacinada e tal, então a gente espera que ano que vem a gente consiga já poder fazer nossos eventos novamente. Quem sabe fazer uma hamburgueria, Nilo, de Castelo de Grayskull, será que é? Olha, eu tô inventando isso, gente, não tem conversa disso, mas, pô, seria incrível, a gente tem lá com a Jurassic Park Burger que tá indo a gente já tá junto, né, na hamburgueria. Quando eu fui visitar, eu fiquei impressionado também com a qualidade do que vocês fizeram. E daí conversei com o Renan, ele falou, putz, por que não ter Motu e por que não ter Jurassic aqui? Isso é legal falar, falar. Então, vocês que estiverem aqui em São Paulo, tiverem feito a reserva para conhecer o restaurante, vão lá, vocês vão encontrar também a linha de Jurassic da Mattel e de... É a primeira vez que a gente traz um distribuidor que não é das marcas que a gente trabalha para dentro de uma loja da Iron, né? Então, a Mattel... Tá lá, o Origins dá para encontrar o Revelations lá também. Exato. Porque quem é fã da franquia, muitas vezes quer consumir tudo daquela franquia, né? Então, em breve vai ter a oportunidade de comprar a estátua e comprar um action figure da coleção dele e por aí vai. E como que é assim, pelo que você está contando aqui, você também é um grande fã de He-Man e tal. Qual que é a satisfação de você como, obviamente, CEO da Mattel aqui no Brasil e tal, mas de trabalhar na empresa que tem a licença e trazer à vida um projeto desse com uma outra empresa que também é brasileira, né? Que é um projeto que vai para o mundo inteiro, que vai bater lá no escritório global da Mattel e fala, pô, isso aqui foi o Brasil que está fazendo e tal. Qual que é a satisfação para você, para sua equipe ali, né, da Mattel? Sinceramente, assim, é inacreditável, é um sonho, porque eu nasci em 82. Amanhã eu completo 39 anos. Então eu tenho praticamente a idade da franquia do He-Man, e quando eu era moleque eu voltava da escola e ligava no show da Xuxa para assistir He-Man, né? Eram os dois. Então sempre acompanhei, sempre gostei da franquia, mas na época não tinha uma condição para ter, por exemplo, um Castelo de Grayskull. Eu tinha um ou outro bonequinho, eu lembro que eu tinha o Aria, tinha o Multiface, eu tinha um ou outro e eu não conseguia ter o Castelo de Grayskull. Quem imaginar que quase 40 anos depois, eu ia estar como Country Manager da Mattel no momento que a marca volta, né? E podendo, junto com vocês, desenhar uma estratégia para fazer essa marca ainda mais forte aqui, né?
e eu divulguei nas minhas redes recentemente, né, que o pessoal de marketing da Mattel viu como eu realmente sou fã da marca e me presenteou com o castelo. Cara, fiquei emocionado, sabe? Anos depois, eu falei, nossa, consegui ter o meu castelo. Origins. O castelo de Grayskull Origins, né? Consegui ter o meu castelo de Grayskull Origins anos depois. Então, se eu contasse para aquele menino que gostava de brincar, que depois ele ia estar nessa empresa, quando a marca voltasse, é inacreditável. E a chance da gente, essa oportunidade da gente fazer essa parceria, né? De uma empresa brasileira que tem um alcance global e uma empresa global que quer maximizar, né, essa marca aqui no Brasil, é muito legal essa sinergia. E tem muita paixão, né, envolvida. A gente acaba muito mais próximo, vendo as lives, eu acompanho os colecionadores, eu converso com eles, já assisti live sua com colecionador. Isso, assim, no meu horário de folga. Por quê? Porque eu amo a marca, eu amo o meu trabalho, então eu vejo isso, é um prazer. Eu quero entender o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer diferente, né? A gente teve uma ligação há alguns meses atrás, fazendo um brainstorming, pensando o que a gente podia fazer e tal. Então, algumas coisas que a gente pensou lá atrás, a gente vai entregar agora na Toy Fair New York, e outras coisas a gente vai fazer. Então, é muito incrível pensar isso. Não, e tenho certeza que a galera que está assistindo aí tem muita gente feliz. A gente viu lá na sexta-feira como o pessoal ficou maluco com o anúncio e tudo mais. E eu tenho certeza que todo mundo está assistindo aqui no mundo, em qualquer lugar do mundo que esteja fã de He-Man aí, tá muito ansioso e muito feliz com essa possibilidade, porque realmente a gente é conhecido por... a gente não vai ficar no... Como a gente já falou aqui, não vamos ficar no He-Man, no esqueleto e tal. Obviamente, a Mattel solta a linha de vocês ali, o Origins é super extensa e tal, e a gente quer ir nesse caminho com as estátuas, né? A gente não vai ficar em 4, 5 personagens não, a gente quer lotar a coleção da galera. Quem gosta de estátua agora tem a oportunidade de ter eles em ação, né? Porque isso é uma outra coisa, né? Às vezes na figura, no boneco, depende muito do como você consegue posar ele ou não, né? A estátua ela já era mais fácil de usar. Você abre, coloca ali e ela já vai estar lá. Então, isso é uma coisa que a gente pode garantir para vocês. Vai ser uma linha longeva, uma linha extensa. A gente demorou muito para conseguir, agora a gente vai segurar com toda a força possível. E também para trazer coisas novas, né? Visões novas, não visões novas dos personagens, mas cenas novas, outros ambientes, cenário, a base, né? Trabalhar muito bem todos esses elementos para poder trazer o que o fã de He-Man ainda não teve, né? Mesmo tendo já 40 anos de história aí das Exatamente, animação. ele não teve essa oportunidade. E como você falou, tá só começando, né? Porque a gente, finalzinho do ano passado, trouxe a marca de volta. Esse ano, a linha tá bem extensa, bem completa, e a gente vai continuar trazendo novidades para os próximos anos. Já foram divulgadas mais 2 temporadas da animação infantil, He-Man e Tá indo bem. Tá indo bem, as crianças estão tendo uma oportunidade de conhecer. É uma versão diferente, sim, mas o que é legal que eu vejo que os colecionadores também gostaram, entenderam esse approach. Eu vi isso. E eles gostaram bastante. E então tem mais 2 temporadas já confirmadas. E eu acabei de assistir essa semana a segunda parte da primeira temporada. Não vou te dar um spoiler, mas dá um gancho para próximas temporadas. Que era uma... Isso, assim, não sei dizer, especulação minha, mas da maneira como terminou o último episódio da primeira temporada, dá um gancho para uma segunda temporada. Qual é o seu personagem favorito? Cara, se eu tiver que escolher um, é o esqueleto. Eu acho fantástico e como na animação da Filmation, esse caráter, né, brincalhão e tal, que não era pavoroso, era engraçado. Ele era bem comédia. Bem comédia, então eu gosto muito. Gosto muito também do Mandíbula e do Mentor. Esses 3, para mim, são os preferidos. O meu, já falei até algumas vezes publicamente, o Mentor, para mim, ele tem o visual dele e o estilo dele ser o cientista guerreiro e tal, eu gosto muito. E o visual dele é um dos melhores aí de qualquer, falando, soma Marvel, soma DC, soma tudo, para mim o Mentor ele tem uma presença muito, muito bacana e a nossa figura também tá incrível, que a gente vai mostrar
Não sei se agora ou mais pra frente, mas estaremos lá. Então, Nilo, queria agradecer muito sua presença. Tenho certeza que a galera lá de casa tá agradecendo muito mais do que eu, porque pô, sem você, sem a tua equipe lá na Mattel, a gente não teria conseguido, como que fala, botar para rodar esse projeto, que é um projeto que pra gente é tão importante. A gente sempre brinca que a gente quer trabalhar todas as licenças que a gente gosta, porque a gente faz muito pra gente aqui, né? A gente sempre brinca disso, mas assim, a gente quer ter as maiores licenças possíveis. Então, pô, a gente já tem Marvel, a gente tem Star Wars, a gente tem Warner DC e tal, então He-Man, Mattel era uma que a gente precisava ter, tá lá no nosso portfólio agora, tá lá nas nossas apresentações. Tem o Masterverse agora. Tem o Masterverse e esperamos tê-lo por muitos e muitos anos aí. Legal, muito obrigado, também tô super feliz. Aproveito para agradecer todo o meu time aqui, a Deia Kawakami, a Val Gonçalves, a Val Zugaib. Obrigado também a você, Marcelo, e ao Renan. E super feliz com essa parceria. Eu sei que os fãs vão adorar, vão colecionar as estátuas. Já reserva uma de cada para mim lá, que eu vou pode deixar. Desconto de funcionário, porque vai estar incrível. Obrigado mesmo. Obrigado. E daqui a pouquinho, então, exibição de produto, a última, derradeira. Teremos novidades, teremos peça de He-Man e Mestres do Universo. E teremos também as melhores, as mais pedidas para essa reprise, que mostramos tanto ontem quanto hoje de manhã. Então, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com os convidados para mostrar as peças, tanto as novidades, as mais pedidas e a figura de He-Man e os Mestres do Universo também. Valeu, Nilo. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.